Mateus capítulo 21. Mateus 21, versículos 12 ao 17, texto base do sermão dessa noite. Mateus 21, versículos 12 até o versículo 17. Assim diz o Senhor. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Amém. Ó Senhor, ensina-nos, através dessa atitude que tomou o nosso bendito Salvador, a conhecer, Senhor, o significado do teu zelo, ó Deus, pelo teu povo, mas também pela tua casa. Tende piedade de nós, Senhor, e nos aperfeiçoa mediante a tua palavra. Que nessa noite ouçamos a tua voz, Senhor. Portanto, nós te suplicamos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Vejam, irmãos, que no sermão anterior, nós pudemos contemplar um cenário digno da cerimônia de entrada de grandes personalidades. Uma entrada triunfal de Jesus de Nazaré na cidade de Jerusalém. Vimos que este havia sido um momento de triunfo, um momento de muitas cores, de grande aclamação. O Filho do Deus vivo adentra os portais de Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo as palavras que haviam sido profetizadas por Isaías e também por Zacarias. Enquanto a multidão estendia seus mantos e também ramos de palmeiras pelo caminho. E durante a sua entrada, um grito ecoava em meio à multidão atônita. Hosana, diziam eles, num pedido de salvação, num reconhecimento de que, finalmente, aquele que havia sido prometido havia chegado, e chegado à sua cidade. No entanto, a sua entrada não era para receber os aplausos e muito menos a aclamação das massas, mas para assumir a sua autoridade. Sendo assim, a multidão que acabara de o saudar na entrada como filho de Davi, agora o observa caminhar pelas ruas da cidade, no lugar que deveria ser o coração de toda Israel para adorar, e neste caso, seus passos em direção a um lugar específico, o templo. Todavia, irmãos, o cenário que ele encontra ao adentrar na casa de Deus é outro. Diferente daquele que Jesus esperava encontrar. Porque aquele lugar havia deixado de ser um lugar de adoração e havia se transformado agora em um lugar de exploração. Vejam que Jesus sai da celebração das ruas para ver com seus próprios olhos
o que a corrupção dos homens havia feito dos átrios da casa de Deus. Para ver como a iniquidade e a injustiça dos homens tornaram a verdade de Deus. Logo, irmãos, hoje o Senhor nos convida a olhar além do hosana, a fim de compreender e enxergar a realidade de quem nós somos. E que, se deixados à nossa própria vontade, no que tornamos a própria religião, o que fazemos tão habilmente com a verdade que nos foi confiada. Compreender, portanto, irmãos, que o Cristo que entra em nossas vidas com mansidão é o mesmo que vira as mesas de tudo e de todos que impedem a verdadeira adoração, que distorcem a sua verdade. Compreender, portanto, irmãos, que Cristo não exige apenas o nosso louvor nas ruas, mas a pureza do nosso coração na sua adoração. Compreender que o reinado de Cristo em nós exige a remoção de tudo aquilo que transforma nossa comunhão com Deus em simples conveniência religiosa. Portanto, eu os convido a voltar os seus olhos à Escritura nessa noite. E mais uma vez ouvir o que diz Mateus acerca do que acontece após Jesus entrar na cidade de Jerusalém. Vejam que Mateus diz que Jesus, depois de adentrar em Jerusalém, ele se dirige ao templo. Detalhe, ao templo de Deus. Percebam que Jesus foi ao santuário, à morada de Deus. Aquela estrutura que foi estabelecida como sendo o centro do culto israelita, a casa de Deus, o lugar onde Deus habitava em meio ao seu povo. E devemos lembrar que aquele templo havia sido estabelecido para a honra e a glória de Deus, para a adoração, para a veneração, para o sacrifício, para o louvor, para a oração. Foi para isso que aquele lugar foi erigido a primeira vez. Logo, quando Mateus se refere a ele como sendo o templo de Deus, ele já está preparando o cenário para o choque que vai se seguir. O grande rei adentra pelos portais da cidade. E vejam que ele não vai para o palácio. Não, irmãos, não é no palácio que ele deseja ir. Não é o palácio a sua casa é no templo. E quando ele chega à sua casa, ele vê que ela está ocupada por estranhos. Está claro aqui no texto, irmãos, que Jesus não entra ali como um visitante ou um fiel comum dentre o povo. Ele entra ali como príncipe herdeiro, que veio avaliar como os mordomos estão cuidando da propriedade de seu pai. E tomando isso para nós, irmãos, vejam bem, tomando isso para nós, uma pergunta se faz necessário, já que somos o templo de Deus hoje. Se o rei fizesse uma inspeção nesse templo que somos nós hoje, irmãos, o que ele encontraria? O que ele encontraria? Será que ele encontraria um lugar onde o Espírito Santo habita? Um lugar onde a pureza, a comunhão, a paz e o amor predominam? Ou encontraria o mesmo que ele encontrou quando pessoalmente
adentrou no templo de Jerusalém. Naquele dia. Às vezes nós nos preocupamos tanto com a vida dos outros, né, irmãos, que esquecemos de olhar para a nossa. O templo original em Jerusalém foi construído por Salomão, filho de Davi. Por isso, em tempos remotos, ficou conhecido como Templo de Salomão. Mas esse templo, como nós bem sabemos, irmãos, foi destruído por volta do ano 586 a.C. pelos babilônios. Posteriormente a isso, o templo foi reconstruído após o exílio babilônico. E muitas vezes foi chamado de Templo de Zorobabel, em homenagem a um dos homens que lideraram os esforços de reconstrução. E vejam que esse templo, esse segundo templo, permaneceu de pé por mais de 500 anos, até que Herodes o Grande começou, então, em aproximadamente 21 a.C., a destruí-lo para construir um outro em seu lugar. Logo, esse templo que estava de pé na época de Jesus era conhecido como o Templo de Herodes. Contudo, irmãos, cada um desses templos possuíam algo em comum. Porque antes de tudo, antes de serem reconhecidos como o nome daqueles que tiveram o trabalho ou de construir ou de reconstruí-lo, era antes de tudo isso um santuário que apontava para a comunhão de Deus com o seu povo, a morada do Altíssimo. Sua casa entre o seu povo. O templo foi estabelecido para a honra e a glória de Deus, para a adoração, para a veneração, para o sacrifício, para o louvor e para a oração. Logo, Mateus está absolutamente certo quando se refere aqui no versículo 12 ao dizer que Jesus entrou no templo de Deus. Porque era para ser assim. No entanto, o que Jesus encontra é bastante diferente do que era para ser. E sobre isso nós precisamos entender algumas coisas antes. Em primeiro lugar, saber que Jesus entrou no recinto externo do santuário de Jerusalém, no chamado Átrio dos Gentios. E o que era isso? Era uma espécie de antessala aberta, onde não apenas os judeus, mas também os gentios, chamados também de prosélitos, podiam entrar e ficar ali para poder orar a Deus. Entretanto, naqueles dias, o Sinédrio havia negociado aquele espaço com alguns comerciantes e cambistas. E com isso os introduziu ali para negociar tanto animais para serem utilizados nos sacrifícios, como também o vinho e até mesmo as moedas. As moedas. Porque uma vez que no período da Páscoa Jerusalém reunia judeus de toda a parte do mundo, cada um vinha muito com as suas moedas de cada localidade, mas a moeda tinha que ser a moeda corrente de Jerusalém. E cada uma tinha uma cotação diferente. Inclusive para o pagamento do imposto do templo. Então, por isso, foram colocadas bancas de câmbio no pátio, onde aqueles cambistas trabalhavam com uma gorda margem de ganho. E junto a tudo isso, irmãos, ainda se encontravam naquele mesmo lugar mendigos e aleijados,
que constantemente clamavam por esmolas. Logo, imaginem esse cenário. Nessa época do ano, a cidade fervia de tantos peregrinos procedentes de todas as partes do mundo conhecido. Logo, imaginem o fluxo de pessoas naquele lugar. Eles superlotavam aquele átrio. Muitos compradores que pagavam preços elevados para animais serem utilizados como sacrifício. E é bem verdade, irmãos, que qualquer um israelita poderia trazer um animal de sua própria escolha. Mas se fizesse isso, corria o risco de o mesmo não ser aprovado pelos sacerdotes. Os irmãos já devem imaginar o porquê. Sendo assim, para não correr esse risco, eles preferiam então levar o dinheiro para comprar ali, no templo, pois era como se comprassem os animais já com o, abre aspas aqui, tá? O selo de qualidade do sinédrio. Logo, se tratava de um comércio ali. E o principal momento onde eles ganhavam mais dinheiro era nesse período, no período da Páscoa. E eles estavam em seu apogeu. Lucros exorbitantes. E boa parte desse dinheiro chegava aos cofres do astuto e rico Anás e do habilidoso Caifás. A gente está falando de uma coisa de 2000 anos atrás e parece que a gente está falando do nosso país. Portanto, é compreensível que os comerciantes e a caixa sacerdotal fossem sócios nesse negócio. Logo, o que era praticado ali era um comércio. E é com isso que Jesus se depara quando entra no templo. Ele se depara com toda aquela atividade profana de homens e sacerdotes, vendendo e comprando animais, negociando moedas, pagando impostos, mendigos pedindo esmola, barulho, sujeira, mau cheiro produzido pela imundícia dos animais, fezes, urina, cambistas sentados atrás de suas mesas, cobertas de moedas, de ouro, de prata, de bronze, defraudando os pobres peregrinos, superfaturando o valor de cada um dos animais. Vocês conseguem imaginar esse cenário? Alguns comentaristas chegam a dizer que em qualquer outra época do ano, se você fosse comprar 2 pombas ou 2 rolinhas, você pagaria centavos por ela, mas aqui no templo você pagava algo equivalente a mais de R$10 por uma unidade. E aqui agora adentra o Senhor do templo. E é por isso que quando ele adentra e vê tudo aquilo, ele os expulsa dali com um chicote. Cambistas, comerciantes, todos eles são postos para fora da casa de Deus pelo Filho de Deus. E Jesus nos diz o porquê que ele está fazendo aquilo. O nosso Salvador é tão gracioso que ele ainda dá explicação, irmãos. Como se, através de suas palavras, eles pudessem se arrepender do que estavam fazendo. Jesus olha para eles e lhes diz, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Covil de ladrões. Vejam, irmãos, essa prática de trocar moedas, fornecer animais para cerimônias religiosas, quando elas surgem visando um bom propósito. Ora, se é do camarada andar
500 quilômetros, 300 quilômetros, carregando um animal, tendo que alimentar esse animal para chegar em perfeitas condições, seria muito mais prático ele levar o dinheiro e ir lá adquirir. Então a ideia é muito boa. Tinha um bom propósito em vista. Um bom propósito em especial para os mais pobres, para ajudá-los a cumprir com as suas obrigações. Mas o que começou como um serviço legítimo havia se tornado exploração, extorsão e roubo descarado. Só para vocês terem uma ideia, para um estrangeiro trocar a moeda do seu país por uma moeda local, ele tinha que pagar uma taxa de câmbio de aproximadamente 6%. 6%. E dependendo da moeda, isso poderia ser acrescido em mais 6%. Além dos preços dos animais. E é por isso que Jesus olha para eles e diz que aquilo havia se tornado um covil de ladrões. No entanto, vejam que essa não foi a única razão da infelicidade de Jesus. Ele também havia se indignado com relação àquilo que tornaram a casa de Deus. De um lugar que deveria ser uma casa de oração para se tornar um mercado. Uma casa de oração para se tornar um mercado. E é interessante isso, né? Porque Jesus toma as palavras dos profetas aqui e como eles se referiam ao templo como casa de oração, casa de Deus. E Jesus enfatiza aqui, casa de oração, vocês transformaram a casa de oração em um covil de ladrões. E é interessante porque na nossa tradição reformada, nós tendemos a pensar que a função básica e talvez a única significativa do edifício da igreja é ser um lugar onde nos reunimos para ouvir a palavra de Deus proclamada. Não é verdade? É verdade. Como eu já disse aqui outrora, há determinadas igrejas aí que não tem mais nem sequer reunião de oração durante a semana. É só o culto no domingo. E quer que eu diga mais? E muitas vezes não tem nem a pregação da palavra, é só cântico. E vejam que certamente essa é uma dimensão extremamente importante para o edifício de uma igreja. Mas é interessante porque Jesus não se referiu ao templo como uma casa de pregação, nem como uma casa de sacrifícios. Como foi que ele se referiu? A uma casa de oração. Mas, infelizmente, nós temos tornado as nossas igrejas em casas de pregação. E sabe por quê? Porque, infelizmente, há um esvaziamento das nossas igrejas para as reuniões de oração. E quando eu digo esvaziamento, irmãos, eu não tenho em mente só a nossa congregação aqui. Porque esse não é um problema que afeta apenas nós hoje aqui. E não tomem isso como consolo, porque não é. Isso se estende a inúmeras outras igrejas e denominações. E muitos tendem a se justificar dizendo que é a forma que é conduzido, que não me dá vontade de estar lá, mas espera aí. Vamos falar sério disso aqui? Será que a sua motivação para você sair da sua casa para vir aqui numa reunião de oração é a forma
Bem, se é a forma e não o fato de termos um tempo para refletir e aprender mais acerca da palavra de Deus e nos dedicar à oração junto com outros irmãos que, assim como nós, necessitam de súplicas diante do Senhor, então está tudo errado realmente na sua vida. Está tudo errado. E quando eu falo disso, irmãos, eu não estou me referindo a tratar a esse espaço como se fosse sagrado, ou que estou agora com superstição. Mas tão somente de fazer jus à qualificação que o nosso Salvador faz. Casa de oração. Mas nós não podemos chamar de casa de oração uma vez que ninguém se reúne lá para orar, não é verdade? É por isso que tem muita gente que diz, sabe o que é o critério para vir para uma igreja? É porque lá tem uma boa pregação. Confirma que para ele é só uma casa de pregação. É só uma casa de pregação. E assim nós desprezamos uma qualidade tão importante para Jesus. É tão importante porque qual é a concepção que ele tem? Casa de oração. Para que é que servia aquele átrio? Para judeus e gentios orarem ao Senhor. Mas quando ele chega, não é uma casa de oração que ele acha. E por isso ele age. Assis Sproul diz que ele chuta a mesa dos cambistas. Espalhando suas moedas pelo pavimento do templo. Derruba a cadeira daqueles que vendiam pombos. Faz com que os pássaros voem. Quebra aquelas gaiolas. Imaginem aí se aquele lugar era um lugar caótico, agora ficou cataclísmico. Mas o que isso nos revela acerca da pessoa de Jesus hoje aqui é o ponto, irmãos. E entre outras coisas, nos revela que ele era capaz não apenas de sentir, mas também de demonstrar uma ira santa. E se há algum homem que tem o direito de se irar, esse homem é ele. Por testemunhar a profanação da casa de Deus, da casa de seu pai. Vejam, nos primeiros capítulos da Epístola aos Hebreus, Paulo compara e contrasta Jesus com os profetas, com os anjos, até chegar a Moisés. E ali em Hebreus 3, versículos 1 e 2, Paulo diz assim: portanto, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerem o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Cristo Jesus, que foi fiel àquele que o constituiu, assim como Moisés também foi fiel em toda a sua casa. Percebam aí nas palavras de Paulo que ele estabelece até aqui Jesus como o supremo apóstolo de Deus, o nosso grande sumo sacerdote, que foi designado pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Ele foi aquele que o constituiu, assim como Moisés também foi fiel em toda a sua casa. Moisés, sendo este mesmo o mediador da antiga aliança, e Jesus o mediador da nova aliança. Assim como Moisés foi obediente a Deus na antiga aliança e zeloso pelas coisas do Senhor, Jesus foi fiel à sua missão e também zeloso como mediador da nova aliança. Portanto, nesses primeiros versículos é como se Paulo estivesse colocando Jesus no mesmo nível que Moisés.
Contudo, ele não para por aí. Ele continua até o versículo 6, dizendo: pois este foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Visto que aquele que construiu a casa tem mais honra do que a própria casa. Porque toda casa é construída por alguém, mas quem construiu todas as coisas é Deus. E Moisés, de fato, foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que depois seriam ditas. Cristo, porém, como filho, sobre a sua própria casa, da qual somos nós, se conservarmos firme até o fim a confiança e a alegria da esperança. Será que deu para vocês perceberem aqui a diferença? Moisés era um servo na casa de Deus. Jesus é o Filho de Deus, é o príncipe herdeiro, a quem o Pai legou a sua propriedade, a sua casa. Assim, ao defender a casa do Pai, Jesus estava, em essência, defendendo a sua própria casa. E nós deveríamos fazer o mesmo. O mesmo, irmãos. Defender a casa que pertence ao Senhor, da qual o apóstolo Paulo nos diz que somos nós. Não só o nosso espírito, mas o nosso corpo. Então, do que adianta sermos zelosos quanto à palavra e não a aplicarmos como Jesus aplicou? Porque o zelo do nosso bom Salvador, irmãos, não ficou restrito às palavras, mas às próprias ações. O que temos feito quando somos tentados a corromper o edifício de Deus? O que temos feito quando somos tentados a destruir a casa de Deus por afeições alheias? O que nós temos feito? E eu não estou falando disso a prédio, irmãos. Eu estou falando da casa de Deus, da morada do Espírito Santo, do próprio corpo de Cristo. Quer que eu diga o que nós temos feito? Nós temos aplaudido os cambistas. Nós temos aplaudido os comerciantes. Nós temos ajudado, contribuído com a degradação da casa de oração, da casa do Deus vivo. Corroborado com aquele mesmo sinédrio que a vendeu por afeição ao dinheiro. Por afeição a outros interesses que não o do reino de Deus, que não o de Cristo. O nosso dever era sermos zelosos como o nosso Senhor foi zeloso. E não nos esconder quando aquilo nos satisfaz. Sendo assim, irmãos, depois de haver purificado o templo, Mateus diz que cegos e coxos vieram a Jesus no templo. É interessante, né? Porque os mercadores, os cambistas, os ricos comerciantes foram embora. Mas ficou exatamente quem?
os coxos, os cegos. E depois de verem Jesus e o que Jesus fez, correram ao seu encontro e clamaram a ele para que os curasse. E como diz Mateus aí no versículo 14, Jesus os curou. Assim ele passa a ministrar ao povo, curando os cegos e os coxos. Até que então um incidente curioso acontece. Quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus estava operando ali, irmãos, e ouviram as crianças gritarem no templo, Hosana, o filho de Davi, eles se indignaram. E imediatamente foram ao encontro de Jesus. E o inquiriram. Vejam, irmãos, não foi uma pergunta apenas, foi uma inquirição. Eles dizem, ouviste o que eles estão dizendo? Porque o que está acontecendo aqui, irmãos? Depois de todo o alvoroço, as coisas voltaram para o seu lugar. Jesus purificou aquele lugar, ele começa a pregar, ele começa a ensinar, ele começa a ministrar ali e a curar cegos e coxos. E as crianças, ao verem aquilo, começam a bendizer o Senhor. Hosana ao filho de Davi. Isso incomoda os fariseus. Isso incomoda eles de tal modo que eles vão lá tentar intimidar Jesus. Eles o repreendem. E como nós vimos anteriormente, Lucas menciona alguns fariseus repreendendo pelas palavras da multidão durante a entrada triunfal. Lembram disso, irmãos? E esta parece ter sido uma queixa semelhante. Os fariseus achavam que Jesus deveria dizer aos seus discípulos para não falarem dele em termos messiânicos. Todavia, como era seu costume, Jesus os responde citando a Escritura. Ele diz, nunca lestes? Da boca das crianças e dos bebês de peito suscitaste o louvor perfeito. Uma alusão ao Salmo de número 8, que fala de Deus ordenando que as crianças o louvem como Deus. Assim, Jesus não apenas silenciou aqueles que falavam dele como o Messias, ele aceitou o louvor deles e o justificou com as palavras da Escritura, dizendo que era correto que as crianças louvassem a Deus. Depois disso, então, Mateus nos conta que deixando-os, ele sai da cidade, ele vai para Betânia, onde ele vai passar a noite. Ele se recusa a pernoitar em Jerusalém, provavelmente porque havia assumido algum compromisso com seus amigos, Maria, Marta e Lázaro, em Betânia. Contudo, ele retornaria ao templo todos os dias daquela semana para ensinar e debater com os escribas e fariseus, como nós vamos ver nos textos seguintes. Mas sobre isso, nós trataremos a posteriori. Até aqui, basta-nos o que o Senhor nos ensina acerca do zelo pela sua casa e da importância dela ser conhecida como casa de oração. Vamos orar?